Então vamos dar início, nesse instante, à live de hoje, com o tema fluidos. Então vamos iniciar. Muita gente fala fluido, pode ser mais chique, pelo menos para quem fala assim, mas o correto é fluido, né? Fluido realmente não é o correto. Fluidos. Acentuação no U, né? A sílaba tônica nos fluidos, e não fluidos. Em termos científicos, fluido é definido como uma substância cujas moléculas têm pouca adesão entre si, elas são mais afastadas e facilmente mudam de posição e cedem às menores pressões. Então, a gente pode dizer que a característica dos fluidos é que ele toma a forma do recipiente onde ele se encontra, né? Onde ele está depositado. Por exemplo, a água é um fluido, o óleo de cozinha é um fluido, os gases são fluidos, tá certo? Já sólidos, elementos sólidos não são fluidos. Então, fluido é algo que flui, não é isso? Algo que flui. A água, o óleo, os gases, eles fluem. Então, daí o termo fluido. No século XVIII, nós vimos na live passada, que falamos sobre espiritismo e magnetismo, e o criador do magnetismo animal, Franz Anton Mesmer, ele intuiu, com certeza, ele intuiu pelos espíritos superiores esse conceito de fluidos, fluido universal. Ele batizou fluido universal. E mais tarde, quase 100 anos depois, os espíritos superiores que codificaram juntamente com Allan Kardec a doutrina espírita, eles confirmaram junto a Allan Kardec o conceito, a teoria do fluido universal. O Anton Mesmer viu que, para explicar certos fenômenos que ele estava lidando no dia a dia, no magnetismo animal, só através do conceito de fluidos. Por exemplo, ele conseguia magnetizar a distância. Ele simplesmente, a pessoa estava num quarto, e ele, apesar de ter um anteparo da parede, de porta e tudo, ele apontava em direção ao quarto e conseguia magnetizar essa pessoa. Então ele intuiu que os fluidos magnéticos viajavam em ondas, provavelmente, né? Deve ter intuído isso, conseguindo magnetizar as pessoas à distância. Os espíritos superiores, eles confirmaram esse conceito do fluido universal, né? É como Allan Kardec chama na codificação, na obra básica, fluido universal. O André Luiz foi que começou a chamar, nas obras dele, de fluido cósmico universal, né? Nós vamos ver qual é a diferença de fluido cósmico universal. É um termo pleonástico esse do André Luiz, fluido cósmico universal. Se é cósmico, ele já é universal, mas no movimento espírita comumente se adota essa terminologia, né? Até com a abreviatura de FCU, fluido cósmico universal. Nós vamos ver com detalhes como é, o que é, quais são as propriedades do fluido cósmico universal e do fluido como no geral, né? Para reverter essa situação de ignorância, de desconhecimento desse conceito de fluidos, os espíritos superiores que ajudaram Allan Kardec a codificar a doutrina espírita, eles reforçaram esse conceito e confirmaram Allan Kardec. Confirmaram o quê? Que Franz Anton Mesmer estava correto. A ciência, na época, a ciência ainda adotava a física, adotava os conceitos da física clássica do Newton, né? Newton é do século XVII. Então, eles tinham a ideia que as substâncias, todos os demais elementos eram formados por átomos, e esses átomos eram como se fossem bolinhas diminutas, bolinhas muito pequenininhas, mas maciças. E essa teoria científica da época não se coadunava com esse conceito de fluido. Então, a ciência, esse conceito de fluidos que os espíritos confirmaram a Allan Kardec,
foi revolucionário, porque antecipou as descobertas que a física de Einstein, que a física quântica, vamos dizer assim, que hoje está na moda, tudo você diz que é física quântica, né? Então, a física quântica confirmou esse conceito e caminha nesse sentido. O conceito de fluidos, de ondas, não é isso? Ondas, o magnetismo, tudo isso a física moderna confirma. Então, os espíritos tiveram mais essa missão de antecipar-se à ciência. Mas, normalmente, eles não fazem isso. Eles preferem trazer alguns conceitos para nós encarnados que a ciência confirma. Agora, eles dão um empurrãozinho para alavancar o progresso da humanidade. Tem certos conceitos científicos que, quando eles veem que já está na hora da humanidade ter conhecimento dessa teoria científica, tudo, eles dão um empurrãozinho em determinadas pessoas, em determinados missionários, vamos dizer assim, no sentido de nos trazer. Aí é como se fosse um empurrãozinho mesmo, tá certo? Então pode ser que isso dos espíritos confirmarem essa intuição do Mesmer, é como se fosse um empurrão para que a ciência acordasse, tá certo? Então, o francês Gabriel Delany, que é considerado um dos continuadores de Allan Kardec, ele era engenheiro de formação, era um espírita defensor da parte científica do espiritismo, da cientificidade junto à doutrina espírita. Ele nasceu em 1857, aliás, poucos meses depois, me parece que ele nasceu o Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857, e me parece que ele nasceu em março de 1857. Ele tinha 1 mês ou 2 meses no máximo de nascido quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos. E a curiosidade é que o Gabriel Delany era filho de um amigo, de um companheiro de Allan Kardec, que trabalhava com Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o Alexandre Delany. E a mãe de Gabriel Delany, esposa do Alexandre Delany, a Marie Alexandrine, ela era médium, trabalhava também na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, o Gabriel Delany, ele dizia o seguinte, que chamamos fluidos aos estados da matéria em que ela é mais rarefeita do que no estado conhecido com o nome de gás. Então, o fluido, nesse fluido que nós estamos tratando, ele é mais rarefeito ainda do que os gases, tá certo? Então, a gente que não tem assim muito conhecimento assim, de fluidos, quando a gente, pela primeira vez, a gente estranha que o fluido seja mais rarefeito ainda do que gás. Então, deixa eu ver se eu esqueci aqui alguma coisa. Probleminha que está dando aqui. Só um momentinho, pessoal. Porque estava querendo cair aqui a internet, mas não vai cair não. Então vamos dar continuidade. Então, reforçando, o Gabriel Delany, ele dizia que os gases, os fluidos eram mais rarefeitos ainda do que os gases, tá certo? Em doutrina espírita, o termo ele não é tão restrito. Leon Denis, assimilando a teoria dos espíritos, explicou que a matéria tornada invisível, imponderável, se encontra sob formas cada vez mais sutis que denominamos fluidos. É outra realidade, né? À medida que se rarefaz, novas propriedades e uma capacidade de irradiação sempre crescente torna-se
uma das formas de energia. Então, o que acontece? Vamos imaginar que os gases, que a gente tem a ideia que é bem rarefeito. Se essa substância em forma de gás se torna mais rarefeito ainda, a ponto de se tornar um fluido, né, fluido no aspecto que a gente está tratando agora, ela toma propriedades diferentes do gás anterior, que deu origem a esse fluido, se é que algum gás dá origem a esse fluido que está em profusão no mundo espiritual, tá certo? André Luiz, que foi um grande desenvolvedor desses aspectos científicos da doutrina, tem muitos livros do André Luiz que é uma continuidade do Livro dos Espíritos, é uma continuidade do Livro dos Médiuns, da Gênese. André Luiz, indubitavelmente, deu uma grande contribuição. São obras de André Luiz, são obras continuadoras de obras básicas da codificação. Então, André Luiz diz o seguinte: um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si quando retidas por um agente de contenção, ou separando-se quando entregues a si mesmo. Mas no mundo espiritual, continua André Luiz, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, absorvido pela mente humana em processo vitalista, semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a forma emanente do Criador, esparsa em todo o cosmo, transubstanciando-se sob a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesma. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos. Na questão 27 do Livro dos Espíritos, indicam que há no universo dois elementos gerais, a matéria e o espírito. E, acima de tudo, Deus, como sendo o criador de todas as coisas. Essa seria, então, a Trindade Universal, que tem no Livro dos Espíritos, especificamente na questão 27. E os Espíritos continuam. Ao elemento material, é preciso juntar o fluido universal. Olha aí o fluido universal aparecendo. Que desempenha papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Muito grosseira para que o espírito possa ter uma noção sobre ela, uma ação sobre ela, aliás. Ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Não é propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil e que pode ser considerada como independente. Nós vamos ver com mais detalhes sobre o fluido universal, que Allan Kardec chama fluido universal, e o André Luiz ficou chamando de fluido cósmico universal. Então, fluido universal e fluido cósmico universal é a mesma coisa, tá certo? Eu falava no começo que até um tanto quanto pleonástico, quando o André Luiz chamou fluido cósmico universal, porque sendo cósmico, ele é universal. Mas ele deve ter tido um motivo, uma razão especial para chamar fluido cósmico universal, né? Usar esse pleonasmo. Um pleonasmo talvez para chamar atenção a gente, né? Então, uma boa noite aí a todos que entraram, Marcos Rabelo, a Dulce, Ana Rosa, muito obrigado aí pela presença de vocês, tá certo? Vamos dar continuidade. Então, eu vou, daqui a pouco, como eu estava falando, eu vou falar com mais detalhes sobre o fluido cósmico universal. Ele é primitivo, ele é que origina todos os outros fluidos que são
mudanças do fluido cósmico universal e origina inclusive a nossa matéria grosseira, a nossa matéria do plano físico. Quando a gente estudava química, no ensino fundamental, no ensino médio, a gente aprendeu que os elementos, aquela tabela periódica da química, aparecem vários elementos, né? E a gente aprende que esses elementos geram outras substâncias, o ouro, o ferro junto com, quando se reage com o oxigênio, nós temos óxido ferroso, óxido férrico, a água mesmo é uma substância pela reação de H2O, um átomo de hidrogênio com 2 de oxigênio. Mas a gente pensa que esses elementos são primitivos e geram outras substâncias. Mas, na realidade, os espíritos nos trouxeram a informação de que quem é primitivo é o fluido cósmico universal. É o fluido cósmico universal que gera todos os elementos do universo, tanto no estado material como em outros estados que a natureza, essa natureza nossa, nos faz conhecer, como o líquido, o gasoso e o sólido, tá certo? Então vamos em frente. Na questão 33, Allan Kardec, isso no Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec faz a seguinte pergunta: a mesma matéria elementar, no caso o fluido universal, é suscetível de receber todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Resposta dos Espíritos: sim. E isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Dessas considerações, depreendemos que toda a criação de Deus está interligada, envolvida por essa matéria elementar primitiva. Olha aí que coisa maravilhosa. Nós estamos envoltos, o universo ou os universos, pelo fluido universal que dá origem a toda a matéria existente no universo. Seria modificações do fluido cósmico universal, que gera toda a matéria que conhecida. Novamente, vamos pedir o auxílio a André Luiz. André Luiz elucida. O fluido cósmico é o plasma divino, o hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos, seres como peixes no oceano. Isso está em Evolução em Dois Mundos. Continuando essa citação de Evolução em Dois Mundos, que é um livro clássico de André Luiz, nesse elemento primordial, repetindo, vibram constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. O fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos, dos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda a razão, que, aspas, em Deus nos movemos e existimos. É uma citação do apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 28. Olha aqui, essa citação que André Luiz faz em Evolução em Dois Mundos, de Paulo. Em Deus nos movemos e existimos. Ele interpreta que essas palavras de Paulo quer dizer, indiretamente, o fluido cósmico universal. Assim, as inumeráveis modificações, combinações e transformações que tal matéria sofre constituem a infinidade de corpos da natureza, de elementos ou coisas conhecidas ou ainda desconhecidas, bem como os fenômenos explicados ou ainda inexplicados. Então, toda a matéria existente no universo, conhecida e desconhecida, os fenômenos explicáveis e inexplicáveis, está por trás o fluido cósmico universal. Já falei bastante sobre o fluido cósmico universal, vamos nos ater agora sobre o fluido cósmico universal, para a gente ter uma compreensão melhor desse conceito, que sem você entender o que é o fluido cósmico universal, você deixa de entender muita coisa que nós lidamos no dia a dia na casa espírita, como por exemplo a mediunidade, o passe, fenômenos de materialização,
na prece, a eficácia da prece, tudo envolve o fluido cósmico universal e seus derivados. Então, o fluido cósmico universal ele constitui-se matéria primitiva, da qual derivam todas as demais matérias e energias, como eu já falei, né? É o elemento gerador de todas as manifestações materiais e energéticas, guardando similaridade e afinidade com estas, podendo muito facilmente, sob a ação de uma vontade, interagir com todas, inclusive mudando suas propriedades físicas, temporária ou permanentemente. Olha aí que importante. Mediante a nossa vontade, o nosso pensamento, a nossa ação, o fluido cósmico universal pode derivar para outros fluidos, pode modificar suas propriedades, inclusive propriedades físicas. Os espíritos utilizam o fluido cósmico universal como amálgama para compatibilizar a utilização conjunta de diferentes tipos de fluidos, energias e mesmo matéria, graças à afinidade do fluido cósmico universal por ser um elemento primitivo e comum a todos. A possibilidade de manipulação consciente do fluido cósmico universal é proporcional ao grau de evolução do espírito. Vamos repetir. A possibilidade de manipulação consciente do fluido cósmico universal é proporcional ao grau de evolução do espírito. Pode acontecer de um espírito que não tem uma evolução tão boa, vamos dizer assim, manipular o fluido cósmico universal e não tem consciência que está manipulando o fluido cósmico universal. Pode acontecer. Mas os espíritos, com a determinada evolução, os espíritos superiores, eles manipulam com consciência do que estão fazendo. Certo? Então explica-se o poder que Jesus tinha de manipular o fluido cósmico universal, gerando muitas coisas, né? Muitas coisas. Inclusive, muitos milagres de Jesus podem se explicar perfeitamente pela manipulação do fluido ou de fluidos, principalmente do fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal assume dois estados distintos. O primeiro estado seria a eterização ou imponderabilidade, esse aspecto rarefeito dele, né? Então, é o estado primitivo normal que propicia os fenômenos do mundo invisível. Em tal condição, ele não é uniforme, pois sem deixar de ser etéreo, sofre modificações bastante variadas em seu gênero, constituindo os diferentes fluidos que, dotados de propriedades especiais, dão lugar aos fenômenos particulares do mundo invisível. Eu falei há pouco que esse poder, vamos dizer assim, de manipular o fluido cósmico universal vai depender da superioridade do espírito, da evolução do espírito. Se no mundo espiritual tem espíritos de tudo quanto é grau evolutivo, então cada um vai manipular o fluido cósmico universal de uma forma, gerando determinadas coisas, determinadas propriedades, determinados fluidos com determinadas propriedades. Então a variação acaba sendo considerável, né? Agora, também não é assim, não vamos imaginar que existe essa mistura desordenada, porque existe a lei de afinidade. A tendência é os espíritos ficarem em planos onde eles tenham mais ou menos, pela lei de afinidade, uma evolução mais ou menos parecida, tá certo? Mais ou menos parecida. Eles formam, seriam os planos, né? Os planos. A gente vê nas colônias espirituais, colônias de músicos, colônias de escritores, colônias de atendimento. Então, existe uma determinada afinidade de pensamento, de evolução entre os espíritos. Então, nesses planos espirituais, eles vão, como são espíritos mais ou menos medianamente, de uma evolução parecida, eles vão gerando fluidos compatíveis
com o seu grau evolutivo, tá certo? Mas se você, de repente, uma equipe socorrista adentra nas furnas, até nas furnas onde tem espíritos arraigados no mal, espíritos bem debilitados mesmo, ou debitados, então tem fluidos bem grosseiros gerados por essas mentes doentias. Então estamos habituados, no estudo do Espiritismo, a encontrar as expressões fluidos magnéticos, fluido elétrico, fluido material, fluido espiritual ou fluido vital. Na verdade, todos são combinações ou transformações deste fluido primitivo, que é o fluido cósmico universal. O outro aspecto, eu falei que o fluido cósmico universal se apresenta sob dois aspectos. O primeiro é de eterização, que é o estado normal dele, na outra dimensão, na dimensão espiritual, e o outro aspecto que o fluido cósmico universal tem, seria o de materialização. É a sua natureza mais grosseira, pois pertence ao mundo material, que é o que nós vivemos atualmente, tangível e visível. Tal estado é uma consequência da primeira condição de eterização ou imponderabilidade, propiciando os fenômenos materiais. Ou seja, ele está num estado etéreo e essas moléculas vão se ajuntando mais, diminuindo o espaçamento entre elas, até que elas geram a matéria. Tá certo? Então, o Einstein dizia que a matéria é energia condensada. Energia condensada. Então, realmente é uma grande verdade. Se ele está com as moléculas bem afastadas, que fica nesse aspecto etéreo, então, à medida que vai se aproximando, para se aproximar tem que ter energia, tem que injetar energia nisso. Aí vai se aproximando e forma a matéria grosseira que nós conhecemos. E a recíproca é verdadeira. Quando você desfaz esse ajuntamento das moléculas, gera uma quantidade enorme de energia. É o que se dá nos fenômenos da energia nuclear, né? Desprende uma energia gigantesca. E essa matéria que era congelada, ela vira gases ou até se eteriza, né? Fica uma matéria quintessenciada, vamos dizer assim, usando outro termo que os gregos utilizavam, né? Então é interessante pensar que, na realidade, a solidificação da matéria nada mais é do que um estado transitório do fluido cósmico universal. Em resumo, tudo o que existe no universo trata-se de transformações dessa matéria elementar primitiva, o fluido cósmico universal. Há o espírito, a matéria e este fluido universal, o cósmico, que, conforme a resposta à questão 27 de O Livro dos Espíritos, está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido. Como a matéria é matéria, suscetível, pelas suas inumeráveis combinações, com esta e sob a ação do espírito, de produzir uma variedade de coisas, uma infinidade de materiais, de objetos e de matéria como um todo, né? Sob a ação do espírito e de produzir uma infinita variedade de coisas das quais não conheceis senão uma pequena parte. É o que os espíritos dizem nessa questão 27. Ou seja, nós conhecemos uma parte das coisas geradas pela modificação do fluido cósmico universal e muitas outras coisas nós não conhecemos. Esclarecemos que o termo fluido espiritual, a rigor, não está correto, pois o fluido é sempre matéria, ainda que apresentando diferentes estados e gêneros. Os espíritos nos alertam, né? Ainda nessa questão 27. São estas as explicações de Kardec em A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. Então, eu citei um trechozinho da questão 27 e Allan Kardec explica ainda mais na Gênese. Então, o capítulo 14 da Gênese, que ele faz um verdadeiro tratado sobre fluidos, que eu aconselho todos a ler e estudar. Capítulo 14 da Gênese, sobre fluidos. A qualificação de fluidos espirituais
Isso Kardec nos alerta na Gênesis, lembrando. A qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, uma vez que, em definitivo, é sempre da matéria mais ou menos quintessenciada. Não há de realmente espiritual senão a alma ou princípio inteligente. Ou seja, é um abuso de linguagem a gente chamar de fluido espiritual. A gente diz assim, fluido espiritual seria o fluido que vem, que se origina do espírito, né? Ou seja, fluidos que parte de nós encarnados, a gente chama de fluido material, de fluido animalizado, e os fluidos que vêm dos espíritos a gente chama de fluido espiritual. Mas Kardec diz assim, olha, a rigor não existe fluido espiritual. Todo fluido é fluido. Mas só uma questão para a gente, uma questão de terminologia, para não confundir. Não faz mal a gente continuar com esse abuso de linguagem. São assim designados por comparação e em razão, sobretudo, de sua afinidade com os espíritos. Pode-se dizer que são a matéria do mundo espiritual. É por isso que são chamados fluidos espirituais, conclui Allan Kardec na Gênesis. Retomando a questão 27 do Livro dos Espíritos, temos que o fluido universal é o agente que o espírito utiliza. Ou seja, faz parte do dia a dia do espírito no seu estado normal, que é desencarnado, ele manipular os fluidos, em especial o fluido cósmico universal e os outros fluidos que derivam dele. Como se daria então essa ação dos espíritos sobre os fluidos? Ou seja, sobre as diversas modificações do fluido universal, como é que os espíritos manipulariam? Os fluidos espirituais são, propriamente falando, a atmosfera dos seres espirituais. É o elemento de onde eles retiram os materiais sobre os quais operam. É o meio onde se passam os fenômenos perceptíveis apenas à visão e ao ouvido do espírito, e que escapam aos sentidos de nós encarnados. É, enfim, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então, fazendo a comparação, como o ar é o veículo do som, onde não existe atmosfera, não dá para o som se propagar. Tá certo? Então, comparando o ar que transporta o som, então o fluido cósmico seria para o espírito, comparadamente com nós encarnados, como se o ar transporta o som, o fluido cósmico universal transportaria o pensamento dos espíritos. Olha aí como é importante, né? Muito daquilo que ocorre no mundo espiritual, reservadas as diferenças intrínsecas, guarda bastante semelhança com o que acontece no mundo material. Por exemplo, não é à toa, fazendo parênteses, não é à toa que o André Luiz diz que o mundo material é uma cópia pálida do mundo espiritual. Então, por exemplo, os seres encarnados manuseiam e combinam os elementos físicos, químicos e orgânicos para produzir determinados efeitos. Os espíritos também manuseiam, de acordo com seu grau de entendimento e adiantamento evolutivo, os elementos fluídicos para produzir outros tantos efeitos. Kardec, na Gênese, os milagres e as expressões segundo o Espiritismo, explica: os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Vou repetir isso que Allan Kardec diz no livro A Gênese. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Olha que coisa maravilhosa, que informação. Isso, a Gênese foi publicada em 1868.
1868. A ciência não abrigava ainda esse conceito, nessa profundidade. O que a ciência entendia na época, ainda hoje, praticamente, fluido, aquilo que flui. São esses elementos que tomam a forma de um determinado recipiente. Essa água aqui, que de vez em quando eu estou aguando a minha garganta, é um fluido, ela está tomando a forma dessa taça, tá certo? É um fluido da água. O óleo de cozinha é um fluido, os gases são fluidos. Mas os espíritos aprofundaram. Fluido não é somente isto. O fluido, existe o fluido cósmico universal que gera todos os outros fluidos. Então, os espíritos manipulam o fluido cósmico universal e os demais elementos derivados do fluido cósmico universal, os demais fluidos, pela sua vontade e pelo seu pensamento. Tá certo? O pensamento é tudo. Olha a qualidade do que a gente pensa, né? Para nós encarnados, o pensamento é importante. Imagine só para os espíritos. Continuando. Pelo pensamento, eles imprimem, isso é continuando a Gênesis, tá certo? A citação da Gênesis que eu estou fazendo. Pelos pensamentos, eles imprimem a estes fluidos tal ou tal direção. Aglomeram-nos, combinam ou dispersam, formam conjuntos, tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinada, mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, estas transformações são o resultado de uma intenção, isto é, o espírito o faz de forma consciente, sabendo o que realiza e como o fenômeno se processa. Frequentemente, elas são o produto de um pensamento inconsciente. Basta ao espírito pensar em uma coisa para que esta coisa se produza, como basta modular o ar para que este ar repercuta na atmosfera. Então, ou seja, o que Kardec está querendo dizer? Que tem certas ações que eles fazem deliberadamente e outras fazem de forma inconsciente. Como nós temos os nossos atos reflexos, como respirar, como andar, que a gente faz de forma quase que mecânica, né? Inconsciente. Então, é assim que a vida no mundo espiritual se desenrola. A partir dessas informações da Gênesis, a gente passa a compreender muito do que se passa no mundo espiritual e os hábitos e de como se processam a criação, inclusive a construção de objetos e muitas outras coisas, né? Sendo os fluidos, continuando, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este age sobre os fluidos como o som age sobre o ar, repetindo. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, pois, com toda a verdade, que há nestes fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Ou seja, do jeito que no nosso ar, na nossa atmosfera, existem ondas sonoras, por exemplo, que vão e vai e vem e voltam, e elas não se misturam, pode até acontecer um fenômeno aí que a gente observa às vezes, uma distorção do som, pode ser a combinação dessas ondas, mas é mais raro, né? Mas os espíritos estão querendo dizer que essas ondas de pensamento, essa energia mental, viajam através do fluido cósmico universal sem se misturarem, se tornando independentes, indo até o seu destino. É até um tanto quanto poético, não é isso? Que coisa maravilhosa é a criação de Deus, como ela é perfeita. Chamamos a atenção para o fato que os fluidos inerentes ao mundo material são de propriedades totalmente distintas daqueles existentes no mundo espiritual. Entretanto, muito embora sejam diferentes,
A origem, tanto de um como de outro, se encontra no fluido cósmico universal. Em resumo, podemos afirmar que os fluidos do mundo espiritual servem para suprir as necessidades do espírito desencarnado. Formam-se envoltórios corpóreos, moradas, alimentos, vestuários e elementos diversos, a fim de se satisfazerem as exigências desse tipo de existência. Então, as moradias, o alimento, as roupas, os objetos, tudo isso é formado a partir do fluido cósmico universal, pelos espíritos, mediante a sua vontade, a força do seu pensamento. Quanto mais evolui o espírito, mais condições eles têm de criar. Tá certo? Agora, é lógico que um espírito superior, Allan Kardec mesmo questionou isso, os espíritos superiores, São Luís, se eu não me engano, no livro dos médios, sobre essa questão de construir, por exemplo, construir uma moradia, se isso era feito pelo espírito superior ou pelo espírito. Aí os espíritos respondem, São Luís responde mais ou menos, que os espíritos superiores têm coisa mais importante para fazer. Como aqui na Terra, um engenheiro, por exemplo, apesar de ser uma ação muito nobre, não vai trabalhar como servente de pedreiro. Tá certo? Ele vai se ater a uma tarefa mais intelectualizada, a cálculos, a coisas que é de função dele, né? Que se espera que seja dele. Tá certo? Aí ele delega essa função a um operário, apesar de ser uma tarefa muito nobre, que sem a tarefa do operário não teria a tarefa do engenheiro. O médico, por exemplo, vai fazer uma cirurgia, mas ele tem os seus auxiliares, tem enfermeiros, auxiliares de enfermeiros, cada um com as suas tarefas específicas. Então, no mundo espiritual existe também essa divisão de tarefas. Um espírito superior poderia, por exemplo, construir uma moradia? Poderia, mas ele vai ter coisas mais nobres, mais importantes dentro da sua função, do que se espera dele, tá certo? É mais ou menos assim que funciona, sem nenhum preconceito. Lá não existe. Se aqui nós temos preconceito, por exemplo, que problema tem não, eu não estou entrando no aspecto aí do preconceito. O engenheiro não pode fazer o trabalho no servente pedreiro. Mas aqui no Brasil existe esse preconceito. Esse preconceito aí que nós trazemos desde o Brasil colônia, né? De trabalho braçal. Aliás, é trabalho braçal em geral. Existe um certo preconceito que pessoas intelectualizadas não podem fazer trabalhos braçais, não é isso? Isso aí é um preconceito, que no plano espiritual não existe isso. Mas é uma questão de otimização, vamos dizer assim, das funções que é delegada a cada um. Dando continuidade, então são nesses fluidos que se encontra a origem das regiões umbralinas ou trevosas, bem como nas colônias espirituais e da ação dos construtores celestes, na formação dos mundos e na condução dos seres vivos. O campo das ocorrências de imagens plasmadas em reuniões mediúnicas para socorro de espíritos em desequilíbrio, o ambiente da proteção fluídica superior ou de verdadeiros cercos fluídicos organizados por obsessores. Então, tudo isso é manipulação do fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal pode ser manipulado tanto por espíritos superiores como espíritos arraigados no mal, espíritos inferiores, infelizmente. Como aqui, no plano físico, da mesma forma. Da mesma forma que nós utilizamos determinadas coisas para o bem, mas utiliza-se determinadas coisas para o mal. Infelizmente. Também diz respeito a esses fluidos a atmosfera espiritual dos encarnados e os benefícios da fluidoterapia, das vibrações à distância, das curas, das manifestações de fenômenos físicos, movimento de objetos e outros, bem como das sensações de paz, harmonia e entusiasmo, ou de desânimo e mal-estar, causados por influências espirituais. Tudo isso envolve fluidos, que são mudanças no fluido cósmico
universal. Enfim, enquadram-se nesse meio vários outros temas que podem ser estudados no capítulo 8 do livro dos Médios, intitulado Laboratório do Mundo Invisível. Isso aí que eu citei, de manipulação, formação de objetos, tudo. Nesse capítulo, Allan Kardec, em detalhes, ele relata como os espíritos formam seus vestuários, seus objetos, as habitações, tudo isso, tá certo? Nesse capítulo da Gênese, intitulado Laboratório do Mundo Invisível, no capítulo 8. O próprio perispírito, que é o nosso corpo espiritual, é também uma condensação do fluido universal em torno da alma ou do espírito, pois os espíritos são a individualização do princípio inteligente. E mais, também o corpo carnal tem origem nesse mesmo fluido. E ambos, corpo material e perispírito, são matéria, ainda que em estados diferentes. Porém, a natureza do perispírito está sempre em relação direta com o grau de adiantamento moral do espírito, bem como do mundo ao qual está vinculado. No livro dos Espíritos, quando Kardec fala sobre o perispírito, ele diz o seguinte, que o perispírito, a matéria que compõe o nosso perispírito, é retirado do planeta ao qual nós estamos sendo abrigados. Então, é do nosso planeta que nós retiramos os fluidos. Eu falei há pouco que o fluido existente no plano físico é diferente do fluido existente no plano espiritual. Então, é desse fluido existente no planeta, no plano físico, com todas as suas modificações, com todas as suas influências, boas e más, que é retirado o material que forma o nosso perispírito. Significa o seguinte: eu estou encarnado no planeta Terra. Na minha próxima existência, próxima reencarnação, eu vou para um outro planeta. Então, eu tenho que... O meu perispírito, que estava aqui no planeta Terra, não vai se adequar, provavelmente, muito provavelmente, ao outro planeta. Você tem que formar o perispírito com o material do outro planeta. A gente aprendeu que o perispírito é quem preside a formação do nosso corpo físico. Serve inclusive de forma para o nosso corpo físico. E quem é que formaria? Quando eu estou dizendo que se eu for reencarnar no outro planeta, esse perispírito não vai servir. Tem que formar um outro perispírito lá em volta do espírito da alma, como Allan Kardec diz. Então, quem vai presidir a formação do perispírito, do novo perispírito, seria o corpo mental, que é uma parte do perispírito. Tá certo? Então, olha aí outra grande importância. O perispírito, as propriedades do perispírito. Eu estou com vontade da próxima live, na próxima segunda-feira, falar sobre o perispírito. Estou com vontade não, eu acho que eu vou falar sobre o perispírito. Então, o perispírito ele é formado por uma variação, por uma mudança do fluido cósmico universal existente no nosso planeta. Ok? Então vamos. Aí uma mudança muito importante do fluido cósmico universal é o chamado fluido, os fluidos no magnetismo, o fluido magnético, né? O fluido, primeira propriedade, vamos dizer assim, ou curiosidade. O fluido penetra todos os corpos animados e inanimados. Então, o fluido cósmico universal, com suas variantes, ele tem essa propriedade de penetrar todos os corpos animados e inanimados. O fluido se propaga a grandes distâncias, o que depende, entretanto, da qualidade e da força do magnetizador, e igualmente da maior ou menor sensibilidade magnética do paciente. A gente está se referindo a fluidos no magnetismo. Então, primeiro, propriedade, ele penetra os corpos animados e inanimados. Tá certo? Por isso que o mesmo conseguia magnetizar uma pessoa num quarto, a pessoa trancada num quarto. Tá certo? É que o fluido magnético, magnetizado, ele penetra os corpos animados e inanimados.
O fluido se propaga a grandes distâncias, o que depende, entretanto, da qualidade da força do magnetizador e, igualmente, da maior ou menor sensibilidade magnética do paciente. O fluido está sujeito às leis de atração e repulsão. Isto explica muitos problemas verificados nas aplicações de passes e na fluidoterapia em geral. Às vezes o paciente vai aplicar um passe no paciente e ele sente aquela rejeição, se for uma pessoa mais sensível. Então, ou seja, ele não está aceitando. Existe aí uma repulsão dos fluidos, né? Existe atração e repulsão. Pode acontecer. Isso aí envolve muitos aspectos, né, em jogo. A quantidade de fluido magnético não é igual em todos os seres orgânicos, variando segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado. Doutras é rápida, como a corrente elétrica. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Então, vai influenciar sim a qualidade moral do magnetizador. Pode, inclusive, tornar esses fluidos inadequados para um determinado paciente. É o que diz aqui. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Fazendo uma observação, uma fonte impura não significa que é um espírito inferior. Eu sou encarnado, eu sou um espírito inferior, produzo fluidos magnéticos impuros, alterados. Significa, pode ser um estado de espírito seu. Você não teve um dia muito bom, você xingou, você brigou, você chega para fazer um trabalho desse e não está muito bem, não está com seu astral muito bom, vamos dizer assim. Então isso pode gerar fluidos não muito bons também. É isso que se refere à fonte impura. Então, olha o vigiai e orai. Se você não está numa situação muito boa, então use a sua consciência. Aliás, use a nossa consciência. E é melhor se abster neste dia de exercer essa tarefa. Você pode, de repente, em vez de aplicar, não, pessoal, eu não tenho condições de aplicar passe hoje, de produzir fluidos, eu estou querendo receber. Hoje eu estou querendo receber. Pode acontecer. Somos humanos. E como humanos, devemos agir. Chega de fingimento, que aliás não faz nada bem. Então, os fluidos possuem qualidades, vamos deixar isso mais claro, né? Eles são em si, os fluidos, neutros, pois não possuem características próprias, as adquirem no meio onde se elaboram. Como são um veículo do pensamento, este pode modificar-lhes as propriedades, impregnando-os de qualidades boas ou más, pela influência da pureza ou impureza dos sentimentos. Assim, sob o aspecto moral, eles podem carregar a marca dos sentimentos de ódio, inveja, ciúme, egoísmo ou de bondade, amor, caridade ou doçura. Sob o aspecto físico, podem ser excitantes, calmantes, penetrantes, irritantes, tóxicos, reparadores. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, virtudes e vícios da humanidade. Então, meus irmãos e irmãs, eram essas as palavras que eu tinha por hoje, para trazer para vocês pelo menos uma noção do que são os fluidos nessa nova visão da espiritualidade que nos trouxe através do insigne codificador Allan Kardec,
É lógico que eu não pretendi esgotar o assunto, eu apenas pretendi dar um direcionamento para que vocês possam se aprofundar mais no assunto. Tá bom? Muitíssimo obrigado. E eu fico agora mais alguns instantes com vocês para a gente ver aí se teve alguma dúvida, algum questionamento ou alguma observação de vocês, tá bom? De antemão, muitíssimo obrigado. Uma boa noite a todos que assistiram até agora a live, né? A Francis, a Marieta, a Mônica Rabelo. Muito obrigado aí a todos vocês. Se vocês tiverem alguma observação, alguma pergunta, a gente ainda tem alguns minutinhos aqui e a gente pode tentar responder, tá bom? Então, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Ana Rosa, sempre rica e detalhada em suas palestras. Muito obrigado, Ana Rosa. Mônica, gratidão, Alan Excelente. Bem, eu apenas, muitas coisas aqui, pessoal, não são minhas, não. É produto das minhas leituras, das minhas pesquisas, tá certo? Aí tem pouca coisa minha, na realidade, nessas lives que eu faço. Fazendo justiça, né? Fonte das leituras. Eu infelizmente, eu não gosto de fazer anotações quando eu leio. Fica na minha memória, que a memória falha, né? Quando eu me lembro, eu cito, mas sempre que eu tenho alguma coisa assim que eu extraio, é recomendável, é honesto você citar a fonte. Eu procuro sempre citar a fonte. Mas tem muitas coisas que eu falo que vocês podem pensar que é coisa minha e não é. São intuições dos espíritos, são leituras que eu fiz, pesquisas, e acaba ficando sempre alguma coisa, não é isso? É isso o maravilhoso da pesquisa, do estudo. Mas não vamos ficar pensando que eu sei muita coisa sobre espiritismo, não sei muita coisa não. Como Sócrates dizia, cada vez que a gente estuda, mais a gente descobre que não sabe de nada. E tem muita coisa ainda que os espíritos não nos trouxeram ainda, porque a ciência não nos dá respaldo ainda de muita coisa, e eles vão segurando. À medida que a ciência vai nos dando algum respaldo, aí eles vão soltando, vão trazendo para nós, tá bom? Então eu acho que a gente pode encerrar. Marcos Rabelo, muito esclarecedor, importante, leitura da Gênesis para sedimentar esse conhecimento. Exatamente, Marcos. A Gênesis capítulo 14, sobre fluidos. E alguma coisa, como eu citei o capítulo 7 da Gênesis, né? Aliás, o livro dos médios, que me parece que é o Laboratório do Mundo Espiritual, que fala sobre os objetos, como formas, objetos. E a grande fonte é o capítulo 14 da Gênesis, tá certo? André Luiz, essa obra que eu citei, né? Evolução em Dois Mundos, é muito rica. Então, meus irmãos e irmãs, muitíssimo obrigado. Avisem aí, aqui não pôde assistir ao vivo, vai ficar disponibilizado no próprio Facebook e também no YouTube, tá certo? Muitíssimo obrigado. E na próxima segunda vamos ver se a gente fala sobre o perispírito, que tem muito a ver com esse tema, que eu sou a continuidade do tema de hoje, sobre fluidos. Né? Isso eu falei que o nosso perispírito é formado por uma variação de fluidos, do fluido cósmico universal, de fluidos cósmicos. E muitas propriedades do perispírito é decorrente do fluido cósmico universal. Então, muito obrigado. Vamos agradecer a espiritualidade pela assistência, por nos envolver a todos, de muita paz, de muito amor, de muita luz. Vamos pedir neste momento que a espiritualidade ajude as equipes de saúde que estão lutando heroicamente para dizimar essa pandemia que tem trazido tantas vítimas desencarnando. Estamos no pico, ou nos aproximando do pico, a segunda onda desta pandemia. Vamos manter todas as recomendações que os profissionais da saúde estão recomendando, e diariamente nos meios de comunicação vem sendo divulgado: uso de máscara, manter o distanciamento social, evitar aglomerações,
Vamos obedecer à lei de César, e a lei de César no momento está dizendo para a gente ficar em casa, foi decretado lockdown. Vamos obedecer à lei de César, que é tão importante quanto a lei de Deus. Jesus deu importância também à lei de César. Então a lei de César diz que a gente tem que manter o lockdown por enquanto. Então vamos agradecer, pedir a Deus por todos, que nos proteja, que nos evite de todo o mal. E aqueles irmãos e irmãs que chegaram a hora, que desencarnaram vítimas do Covid-19 ou de outras doenças, de outros males, ou de morte natural, que sejam bem recebidos, bem assistidos pelas nossas equipes socorristas no plano espiritual. Que Deus nos abençoe a todos nós. Uma boa noite e uma boa semana que se inicia. Até a próxima segunda-feira. Um grande abraço.